Decisões são capazes de mudar uma história, sim ou não. Palavras tão pequenas, mas que carregam um poder imenso. Ao longo de nossas vidas, teremos que tomar milhares de decisões e algumas delas terão impactos irreversíveis. Então, pare de carregar esse peso sozinho. Não acredite no que dizem por aí que o problema é seu e de mais ninguém. Pare de carregar essa cruz sozinho. E se tá faltando sabedoria, peça a Deus. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Deus não vai decidir por você e também não vai interferir na sua decisão. O que a Bíblia faz é orientar, te faz pensar, refletir em histórias que já aconteceram e te fazer tirar algum aprendizado para não cometer erros semelhantes. Um exemplo é a história do nascimento de Jesus. Ela nos ensina muito a respeito de ouvir a voz de Deus antes de tomar uma decisão. José teve que tomar uma decisão que mudou o rumo da humanidade. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia se casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Imagina um homem ficar sabendo que a mulher que está prometida a ele está grávida. José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia o que era direito e ele não queria difamar Maria. Então ele resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Ou seja, José cogitou, ele pensou em deixá-la. Ele queria anular o casamento sem que ninguém soubesse. Imagina nas consequências que essa decisão causaria. Mas a Bíblia diz que José pensou nisso. Olha a força do pensamento. Enquanto José pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Olha só o poder do pensamento. Ele soube que Maria estava grávida, pensou em tomar uma decisão e a maior prejudicada com certeza seria Maria. Mas como José era um homem justo e temente a Deus, o anjo veio conversar com ele, dando o direcionamento e lhe dizendo o que deveria fazer. E José decidiu acreditar. Sim, porque o anjo deu uma ordem, mas José poderia ter dito não. Ainda bem, graças a Deus ele disse sim. Quando José acordou, fez o que o anjo havia mandado e casou-se com Maria, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E também cumpriu outra ordem do anjo e pôs o nome do menino de Jesus. Neste caso, ele decidiu ouvir a voz de Deus. O que teria acontecido se ele agisse com impulso? Na hora, quisesse brigar, tirar satisfação? Uma das coisas que essa história nos ensina é: quando estiver em uma situação que precisa decidir, pense, peça a Deus entendimento e sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5 e 6: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Porque se José não ouvisse a voz do anjo, ele teria anulado o casamento. E só Deus sabe das consequências. Claro que Deus não deixaria acontecer nada com seu filho, mas passar por essa vergonha causaria um grande sofrimento em Maria.
Deus jamais permitiria que nada acontecesse ao seu filho, e é assim que Deus faz com a gente. Ele não permite que nada de grave aconteça, mas às vezes as nossas decisões acabam atrasando a nossa jornada. Se teríamos que caminhar 1 quilômetro tomando uma decisão, acabamos caminhando 10 quilômetros porque tomamos a decisão errada. Podemos até chegar ao mesmo lugar, mas com muito mais sofrimento. A gente fica dando voltas e voltas porque a gente só está escutando o nosso entendimento. Você já parou para pensar em quantas decisões você tomou e depois se arrependeu? Decisões que alteraram parte da sua história. Em Salmos 34:8 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Talvez você até ouviu aquela voz no ouvido, mas não teve a sensibilidade para entender. Já teve um sonho, mas não conseguiu compreender. Então pede a Deus para que a próxima vez que o anjo falar com você, você possa escutar e compreender. Quando tiver que tomar uma decisão, tente maximizar a sensibilidade que existe em você. Diga: Deus, o que eu devo decidir? O que será melhor para mim e para todos que me rodeiam? Deus diz: clama a mim e eu te responderei. Deus conhece os nossos pensamentos. Então, pense e espere, pois sobre o teu pensar o anjo irá agir. É nesse tempo de espera que Deus vai moldar as coisas para que essa decisão lhe entregue bons frutos. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.